não é entrada, é serviço particular. Trabalhando até dia de chuva, rapaz, nunca vi isso. Pô, e chega ainda de noite pra bater o cartão. Vem, ó, dinheirinho e bate o cartão ainda, pai. Boa noite a todos. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do terceiro ano de mandato, da 13ª legislatura da Câmara Municipal de São Martinho. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de São Martinho, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, o público presente, o assessor jurídico da Câmara Municipal, o advogado Dr. Benício Pandrese, funcionário desta casa, a todos que nos acompanham pela internet e os ouvintes da Rádio Comunitária de São Martinho. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Expediente. Submeto a deliberação do plenário a ata da 9ª sessão ordinária do dia 1º de 4 de 2019. Discussão à ata. Votação da ata. As senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Os que foram contra, se manifestem. Aprovado. Correspondência recebida do Executivo. Solicito ao secretário vereador Carlos Roberto Rodrigues que faça a leitura do ofício do gabinete número 044/2019. Ofício do gabinete número 044/2019, São Martinho, Santa Catarina, 3 de abril de 2019. Excelentíssimo senhor Wilson Nilton Schmitz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Martinho, Santa Catarina. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desse encaminhar um anexo à mensagem que justifica o meu veto parcial ao autógrafo da lei número 5/2019, no que tange às modificações ocorridas no artigo 8 e seus parágrafos, bem como no anexo 1 do projeto de lei número 4/2019, 3/2019 na origem, que dispõe sobre o Conselho Tutelar e estabelece estrutura e funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e da outras providências. 2. Por oportuno esclareço que, por razões do vício de legalidade e contrariedade ao interesse público, conforme as razões expostas no corpo da mensagem anexa
entendi vetar parcialmente o referido autógrafo da lei, em especial o artigo 8 e os parágrafos que compõem, bem como o anexo 1 que dispõe sobre a jornada do trabalho, horário de atendimento ao público para o Conselho Tutelar. 3. Certo do entendimento da Vossa Excelência e dos eminentes pares, bem como da confirmação do veto, ora encaminhado, reiteramos nossos mais elevados protestos de estima e consideração, não sem antes colocarmos-nos à disposição para a apresentação de esclarecimentos que se mostrem necessários. Atenciosamente, Robson Giambach, prefeito municipal. Solicito a leitura do ofício de gabinete número 046/2019. São Martinho, Santa Catarina, 4 de abril de 2019. Ofício do gabinete número 046/2019. Excelentíssimo senhor Wilson Nilton Schmitz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São Martinho, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento da lei ordinária sancionada. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar a lei ordinária 1931/2019, sancionada pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos protestos de elevada estima a real preço. Atenciosamente, Robson Giambach, prefeito municipal. A Secretaria da Administração de Planejamento e Finanças solicita a leitura do ofício número 05/2019. São Martinho, Santa Catarina, 5 de abril de 2019, ofício da Secretaria SAF número 5/2019. Excelentíssimo senhor Wilson Nilton Schmitz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, São Martinho, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento da lei número 1930, sancionadas. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o muito cordialmente, vimos através do presente encaminhar a lei número 1930, sancionada pelo chefe do Executivo. Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos na oportunidade de protestos de elevada estima a real preço. Atenciosamente, Jorge Ari Teoslaf, secretário da Administração, Planejamento e Finanças. A Secretaria de Educação e Esporte solicita a leitura do ofício número 11/2019. São Martinho, Santa Catarina, 4 de abril de 2019. Ofício número 11/2019. A sua senhoria, senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de São Martinho, Santa Catarina. Assunto: autorização para utilização, deslocamento de ônibus. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio desse solicitar de Vossa Senhoria, bem como dos demais vereadores dessa Casa das Leis, autorização para deslocamento de um veículo dessa municipalidade nos seguintes dias e locais: 16 e 17/4 de 2019 para Orleans, levando um grupo da terceira idade para estarem participando dos jogos do JAST Canastra. 25/4 de 2019 para Palhoça, levando alunos e professores da Escola Rodolfo Foz da Vargem do Cedro para visitar o Parque da Serra do Tabuleiro. Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada. Atenciosamente, Raquel de Souza Lêmico, secretária da Educação e Esporte. Lido, fica o pedido incluído na ordem do dia da presente sessão. Proposituras protocoladas. Mensagem do veto parcial número 1/2019 do projeto de lei número 4/2019, 3/2019 na origem, que dispõe sobre o Conselho Tutelar e estabelece a estrutura e financiamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e das outras providências. Solicito a leitura do veto. Excelentíssimo senhor presidente e senhores e senhoras vereadores da Câmara Municipal de Vereadores do município de São Martinho, Santa Catarina. Mensagem do veto número 001/2019. No uso da competência privativa que me é outorgada pelo artigo 61(4) da Lei Orgânica do município de São Martinho, comunico a esse colendo Poder Legislativo que decidi vetar parcialmente o autógrafo de lei número 5/2019, no que tange a parte que modifica a redação do artigo 8 e os seus parágrafos, bem como o anexo 1 do projeto de lei número 4/2019, 3/2019 na origem, que dispõe sobre o Conselho Tutelar.
Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e das outras providências. Impede salientar que foi remetido pelo Poder Executivo o competente projeto de lei visando estabelecer a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e das outras providências. No entanto, na emenda ao referido projeto de lei, o Legislativo Municipal modificou o artigo 8 e os seus parágrafos que possuíam a seguinte redação. Artigo 8. O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário compatível com o funcionamento dos demais órgãos e serviços públicos municipais. Parágrafo 1º. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 30 horas de atividades, com escalas de sobreaviso idênticos aos de seus pares, proibido qualquer tratamento desigual. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não impede a divisão de tarefas entre os membros do Conselho Tutelar para fins de realização de diligências, atendimento descentralizado em comunidade distante da sede, fiscalização de entidades e programas de outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões. Parágrafo 3º. Caberá aos membros do Conselho Tutelar registrar o cumprimento da jornada normal de trabalho de acordo com as regras estabelecidas ao funcionalismo público municipal. Assim, as modificações propostas e aprovadas pela Câmara de Vereadores modificam a redação encaminhada pelo Executivo, passando a seguinte redação. Artigo 8. O Conselho Tutelar deve estar aberto ao público em horário que melhor atenda aos interesses da população do município de São Martinho, observando-se assim a carga horária em 2 turnos diários distintos. Nova redação. Parágrafo 1º. Todos os membros do Conselho Tutelar deverão ser submetidos à carga horária semanal de 22 horas e 30 minutos de atividades, com escalas de sobreaviso idênticos aos de seus pares, proibindo qualquer tratamento desigual. Nova redação. Parágrafo 2º. A escala do funcionamento do Conselho Tutelar terá início às 7 horas e 30 minutos até meio-dia horas, com 2 conselheiros para o período matutino e período vespertino, iniciando-se às 1 horas até às 17 horas e 30 minutos, com 3 conselheiros. Nova redação. Parágrafo 3º. O disposto nos parágrafos anteriores não impede a divisão de tarefas entre os membros do Conselho Tutelar, para fins de realização de diligências, atendimentos descentralizado em comunidade distante da sede, fiscalização de entidades e programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões, cujos atendimentos serão realizados preferencialmente no período matutino. Nova redação. Parágrafo 4º. Caberá aos membros do Conselho Tutelar registrar o cumprimento da jornada normal de trabalho, de acordo com as regras e horários definidos na presente lei, com registro de ponto biométrico. Nova redação. Inicialmente, válido ressaltar que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069/1990, confira à Lei Municipal dispor sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, ao deliberar sobre a jornada de trabalho. A legislação municipal deve observar as diretrizes de CONANDA, estar em sintonia com os princípios estatutários e observar os fins sociais da criação dos conselhos tutelares. Destarte dentre as normativas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, CONANDA, está a resolução número 170/2014, que estabeleceu parâmetros para a criação e funcionamento dos conselhos tutelares no Brasil. Em referido dispositivo, no artigo 20, fixa diretrizes sobre a carga horária de trabalho semanal, conforme se observa abaixo. Artigo 20. Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma carga horária semanal de trabalho, bem como aos mesmos períodos de plantão ou sobreaviso, sendo vedado qualquer tratamento desigual. Parágrafo único. O disposto no capítulo não impede a divisão de tarefas entre os conselheiros para fins de
realização de diligências, atendimento descentralizado em comunidades distantes da sede, fiscalização de entidades, programas e outras atividades externas, sem prejuízo do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Conselho. Em vista dos fins sociais do Conselho Tutelar, é bem sabido que o mesmo é considerado um órgão colegiado, que, para funcionar adequadamente e a ter legitimidade em suas decisões, deve atuar com sua composição plena, ou seja, com seus 5 integrantes atuando conjuntamente. Deste modo, a legislação, observando o fim social a que se destina o Conselho Tutelar, não admite que os mesmos funcionem por turnos, como revezamento entre os conselheiros, uma vez que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar deve ser cumprido por todos os conselheiros, sem prejuízo dos plantões. Assim, a modificação efetuada pelo Legislativo Municipal contraria os fins sociais da criação dos conselhos tutelares, ou seja, a sua atuação colegiada, visto que estabelece o funcionamento em 2 turnos distintos, com 2 conselheiros para o período matutino e 3 conselheiros para o período vespertino. Tal afronta fica evidente na leitura do artigo 21 da resolução número 170/2014 do CONANDA. A divisão em turnos dificulta ou até mesmo a inviabiliza que as decisões do órgão sejam tomadas de forma colegiada e de forma celere. Artigo 21. As decisões do Conselho Tutelar serão tomadas pelo seu colegiado, conforme dispuser o regimento interno. Parágrafo 1º. As medidas do caráter emergencial tomadas durante os plantões serão comunicadas ao colegiado no primeiro dia útil subsequente para ratificação ou retificação. Parágrafo 2. As decisões serão motivadas e comunicadas formalmente aos interessados, mediante documento escrito, no prazo máximo de 48 horas, sem prejuízo de seu registro em arquivo próprio, na sede do Conselho. Ora, se as decisões do Conselho Tutelar devem ser colegiadas, admitindo-se decisões individuais apenas em caráter emergencial, com a comunicação dos demais membros do dia útil seguinte, pressupõe-se que os 5 conselheiros trabalhem simultaneamente, o que inviabiliza a separação em turnos, prática sistemática do revezamento. Desse modo, observa-se que as decisões do Conselho Tutelar devem ser tomadas a partir de reuniões entre 5 integrantes, por maioria de votos e de outras atividades de prevenção e proteção, defesa, promoção de direitos que o próprio colegiado entenda relevantes. Ora, uma atuação mais proativa do Conselho Tutelar certamente traz benefício para o órgão e para as crianças e adolescentes do município atingido, assim, a sua função social e seu interesse público. Denota-se, portanto, que a redação do artigo 8, proposta e aprovada pela Câmara de Vereadores, infringe o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei número 8.069/1990, visto que não observa as diretrizes do CONANDA, bem como não atenda aos fins sociais da criação do Conselho Tutelar, motivo pelo qual carece de veto. Ainda verifica-se que o dispositivo alterado pela Câmara de Vereadores em seu parágrafo 1º do artigo 8º reduz a carga horária semanal de 30 horas para 22 horas e 30 minutos de atividades. Ocorre que referida redução de carga horária proposta pelo Legislativo não apresenta qualquer justificativa e não demonstra atenção à prevenção do interesse público, uma vez que a carga horária proposta pelo Executivo em seu projeto de lei contou com a análise e aprovação do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criação e do Adolescente do município de São Martinho, ofício CMDCA/01/2019, anexo, em que entendeu ser esse a mais adequado para entender
o interesse público, visto que o conciliaria com o funcionamento da Secretaria de Assistência Social e Habitação, da Secretaria de Educação e Esporte e da Secretaria de Saúde e Saneamento, onde normalmente são encaminhadas demandas do Conselho Tutelar, sendo que essas possuem cargas horárias de 30 horas, com o expediente das 7 horas a 1 hora. Destaca-se que as alterações efetuadas pelo Poder Executivo foram também objeto de apreciação e análise pelo CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, conforme ofício CMDCA 02/2019. Anexo, onde informa a aprovação da resolução número 05/2019, daquele Conselho recomendado a rejeição das alterações do projeto de lei número 4/2019, 3/2019 na origem, a seu veto integral. Deste modo, resta claro que a emenda realizada no Poder Legislativo ou projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, em especial a modificação realizada no artigo 8º e os seus parágrafos possuem vício de legalidade, eis que estabelece a jornada de trabalho em 2 turnos distintos, com 2 conselheiros para o período matutino e 3 conselheiros para o período vespertino. Quando o Conselho Tutelar, para funcionar adequadamente e ter legitimidade em suas decisões, deve atuar com sua composição plena, ou seja, com 5 integrantes atuando conjuntamente, bem como contraria o interesse público. Conforme deliberação do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão representativo da sociedade, quando prevê a redução de carga horária semanal de 30 horas para 22 horas e de 30 minutos. Sendo que, para melhor atendimento da população e celeridade nos encaminhamentos, este deveria conciliar suas atividades com o funcionamento da Secretaria da Assistência Social e Habitação, da Secretaria de Educação e Esporte e da Secretaria de Saúde e Saneamento, onde normalmente são endereçadas as demandas do Conselho Tutelar. Por fim, em que pese as emendas não informarem expressamente a modificação do anexo 1 do projeto de lei número 04/2019, 03/2019 na origem, considerando que o mesmo tem por escopo a minuta de escala de sobreaviso, tendo com a base a jornada de trabalho de 30 horas. Esse também foi objeto de emenda modificativa pelo Legislativo, conforme encaminhada no autógrafo da lei, vez que trouxe modificações na jornada de trabalho, ou seja, em 2 turnos, possuindo, portanto, vício de legalidade e com carga de horário que não atenda ao interesse público. Motivo pelo qual, em razão dos mesmos argumentos apresentados a Lures, deve ser igualmente vetado. Além do mais, conforme se observa, o anexo 1 traz em seu corpo um erro, ao que se acredita ser de redação ao fixar remuneração de sobreaviso em um valor de R$500, trazendo posteriormente por extensa quantia de R$50. Ainda cabe destacar que as reposições propostas do projeto de lei original têm como objetivo realizar as adequações necessárias na legislação para o correto funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho, fazendo com que o mesmo atinja os fins sociais para qual foi criado e atenda às normas realizadas ao Estatuto da Criança e Adolescente, às regulamentações da CONANDA, bem como as orientações do Ministério Público Estadual e do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essas são as razões pelas quais, sem embargo do respeito institucional de que o credor, o Legislativo Municipal, lanço o presente veto parcial ao autógrafo da Lei número 5/2019, no que atange às modificações realizadas no artigo 8º e os parágrafos que compõem, bem como o anexo 1, por encontrar-se
eivado de vício de legalidade e de interesse público, conforme amplamente exposto. Robson Giambac, prefeito municipal. Gostaria também que fosse lido o ofício número 2, 2019, da presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente. Por gentileza, vereador. São Martinho, Santa Catarina, 2 de abril de 2019. Ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Barra 02, barra 2019. Senhor Robson Giambac, prefeito municipal. Cumprimentando-o cordialmente através do presente, venho informar, em nome do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Martinho, que o autógrafo de lei que dispõe sobre o Conselho Tutelar estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e das outras providências. Foi apreciado e deliberado pelo Conselho conforme a ata número 56 e resolução número 05/2019, que constam em anexo a esse ofício. Certa de poder contar com o vosso comprometimento, desse já agradeço. Respeitosamente, Priscila Beckenbrock Sirico de Alvarenga, presidente do Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente. Toma uma água agora. Toma uma aguinha, leia também a ata da reunião extraordinária que fizeram do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente do município de São Martinho. Por gentileza, vereador. Ata de número 56 da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de São Martinho, realizado no dia 2 de abril de 2019, às 8 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do município de São Martinho. Fizeram-se presentes da Secretaria Municipal de Assistência Social a senhora Priscila Beckenbrock Sirico de Alvarenga, representando a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, senhor Nivaldo Resch, representando a Secretaria Municipal da Saúde, o senhor Álvaro Wagner Marinho da Costa, representando os usuários ou organizações da política de assistência social, a senhora Gilcemara Noff, da Luz Shopping, e a senhora Maria Helena Beckenbrock Sirico. A presidente deu as boas-vindas a todos os presentes. Iniciou a reunião seguindo a pauta do dia. Seguindo a pauta, foi lido o ofício do gabinete do prefeito 038/2019, recebido em 28 de março de 2019. Conforme o apresentado no ofício recebido, cópia do autógrafo de lei número 5/2019, que dispõe sobre o Conselho Tutelar e estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de São Martinho e das outras providências, pode-se observar a mudança da redação do artigo 8 e 9 e anexo 1. A presidente leu as novas redações do autógrafo da lei e colocou em discussão para o colegiado. O autógrafo, em seu artigo 8, apresentado alteração do horário de funcionamento do Conselho Tutelar em 2 turnos distintos, redução da carga horária dos conselheiros e divisão de 2 conselheiros para o período matutino e 3 conselheiros para o período vespertino. Sendo que a resolução 170 do CONANDA, no artigo 20 e 21, trata-se do caráter colegiado das decisões tomadas pelo Conselho Tutelar, ferindo dessa forma o caráter colegiado. Quanto à questão da carga horária, foi aprovado na minuta deliberada por esse colegiado o horário compatível com o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Secretária Municipal da Educação e Esporte, Secretária Municipal de Assistência Social, levando em consideração o interesse público. No parágrafo 3º, trata-se de que os atendimentos sejam realizados preferencialmente no período matutino.
novamente ferindo o caráter colegiado e o tratamento igualitário de todos os conselheiros tutelares. Já o artigo 9, onde trata do anexo 1, apresenta-se as seguintes ressalvas quanto ao anexo 1, colocando um valor de R$500 por sobreaviso na observação do anexo 1, vinculando o horário de funcionamento da sede do Conselho Tutelar de expediente da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que o horário da mesma é das 7 horas, 1 horas. Ainda o anexo 1, observa-se que o sobreaviso de domingo, que encerra-se às 7 horas até às 7h30, que consta como abertura da sede, não tem ninguém escalado para o sobreaviso, ficando assim o município descoberto. Dessa forma, considerando a minuta de lei aprovada por esse conselheiro e com a presença de todos os conselheiros tutelares, que consta em ata número 53, em resolução número 02/2019, fica definido através dos presentes: senhora Priscila Beckenbach Sirico de Alvarenga, senhor Álvaro Wagner Marinho da Silva da Costa, não é da Silva, da Costa, senhora Marilena Beckenbach Sirico, e senhor Nivaldo Resch, e senhora Gilcemara Onoff da Luz Schotten, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de São Martinho, que tem o caráter deliberativo, posicionando-se com rejeição total das alterações do projeto de lei número 3/2019, e recomendando o veto dos artigos 8, 9 e anexo 1 do autógrafo da lei 5/2019, que consta em resolução própria número 05/2019. Nada mais havendo a tratar, eu, Priscila Beckenbach Sirico de Alvarenga, presidente desse conselho, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e os demais presentes. São Martinho, 2 de abril de 2019. Obrigado, vereador, mas eu gostaria que fosse lida também a resolução número 5/2019. Só mais uma página para Vossa Excelência ler. Conselho Municipal dos Direitos de Criança e Adolescente de São Martinho. Resolução número 5/2019. Rejeita as alterações do projeto de lei 3/2019 e recomenda o veto dos artigos 8º e 9º e anexo 1 do autógrafo de lei 5/2019. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de São Martinho, Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, conforme o disposto na lei número 1560/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, das outras providências, de acordo com a reunião extraordinária ocorrida no dia 2 de abril de 2019. Considerando a resolução do CONANDA número 170/2014, que altera a resolução número 139 de 17 de março de 2010, que dispõe sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar. Considerando a lei número 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e das outras providências. Considerando as alterações realizadas no projeto de lei em desacordo com a minuta aprovada por esse Conselho, resolve: artigo 1. Rejeitar as alterações do projeto de lei número 3/2019 e recomendar o veto integral dos artigos 8, 9 e anexo 1. Artigo 2. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação. São Martinho, 2 de abril de 2019. Priscila Beckenbach Sirico de Alvarenga, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente. Obrigado, vereador. Eu gostaria só de lembrar aqui que, pela ata aqui que foi lida aqui, só tem 5 membros do Conselho Municipal, pouco membro, né? Para decidir uma
reunião da SEI. 5 membros só que assinaram a ata desta sessão. Lido, despacho o veto para a Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final para o parecer. Grande expediente, não havendo vereadores para fazer uso da palavra no grande expediente e não havendo matérias para deliberar na ordem do dia, passaremos para a ordem do dia. Havendo quórum, deliberar somente a liberação do plenário para discussão e votação em turno único. Da Secretaria de Educação e Esporte, ofício número 11/2019, autorização para deslocamento de um veículo desta municipalidade nos seguintes dias e locais. Dias 16 e 17 de 4 de 2019, para Orleans, levando um grupo da terceira idade para estarem participando dos Jogos da SATS Canastra. 25 de 4 de 2019, para Palhoça, levando alunos e professores da Escola Rodolfo de Vale Cedro, para visitar o Parque da Serra do Tabuleiro. Em discussão, o pedido. Em votação, as senhoras e os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Os que foram contra, se manifestam. Aprovado. Gostaria, senhoras e senhores vereadores, como eu prometi na semana passada, de falar com o prefeito municipal por causa do título eleitor para ser feito em Tubarão. Eu tive hoje de manhã no gabinete do prefeito e falei com ele, e ele disse que teve lá no TRE, e eles não pedindo para vir aqui, não vai ser fácil para ele vir aqui, segundo ele, mas há uma possibilidade para ele ceder lá para fazer aos sábados. Aos sábados. Vamos ver se vai dar, se eles vão conceder. Segundo ele, porque daí ajuda aqui para transportar o pessoal. Eu pedi que colocasse um ônibus à disposição do pessoal, só que às vezes é difícil por causa do horário de transporte escolar. Então a gente entende isso aí. Aí ele pediu para mim que assinasse um ofício mandando para ele, junto com ele assina, o prefeito municipal e o presidente da Câmara dessa casa também assinando, pedindo pelo mínimo que fosse feito daí no sábado, lá o atendimento ao sábado lá para os eleitores de São Martinho. Então vamos, essa semana vai ser encaminhado o ofício lá para eles, vamos ver a resposta que eles vão tomar, para nós ver o que vamos tomar uma posição aqui perante o transporte dos eleitores lá para fazer a revisão do título. Tá ok? Qualquer novidade que eu tenho, com certeza que vocês vão saber disso aí. Tá? Também não havendo oradores inscritos para fazer uso da palavra na explicação pessoal, e nada mais havendo a tratar, agradeço a presença das senhoras e dos senhores vereadores, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 15 de abril de 2019, às 19 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado, boa noite a todos. Só por causa da Milia.